Alô, galera! Paulo Turra, novo treinador do Santos, oficializado na manhã desta sexta-feira. O que ele pode trazer de novo para o Santos? O jovem treinador de apenas 49 anos, da Escola Gaúcha, outro treinador da Escola Gaúcha a trabalhar no Santos. O que ele pode trazer de novo? Quais são as suas ideias, seu estilo preferido, seu estilo tático preferido? Qual o seu currículo? O que vai ser do Santos com o Paulo Turra no comando a partir de sábado? Ele já assume a equipe no treinamento de sábado, ainda está sendo definido se ele vai sentar no banco no jogo contra o Flamengo, se não vai sentar no banco, se vai assistir o jogo do camarote e participar apenas do próximo jogo. Eu não vejo razão para ele não estar no banco e comandar a equipe no domingo. Não vejo razão nenhuma para isso não acontecer. Mas a direção do Santos ainda não informou exatamente sobre isso. Acho que ele deveria e vai estar no banco, mas isso ainda não é certo. É sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo. Fique ligado, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo, deixe seu like e, é claro, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal. Pois é, gente, o Santos que sonhava com o retorno de Fábio Carille, o Santos tentou Fábio Carille, consultou Fábio Carille, ouviu do treinador que não havia possibilidade de voltar ao Brasil agora, porque o Fábio Carille tem contrato com a equipe do Japão, onde ele atua, onde ele é treinador até o final do ano que vem, e não tinha condição de pagar multa, não quis pagar multa, o Santos também não, então a conversa já parou logo por aí. Santos também teve outros treinadores avaliados, treinadores que foram oferecidos, como o Jorginho, como o Roger Machado e outros treinadores. Santos também pensou, analisou na possibilidade de tirar o Thiago Carpini, vice-campeão pelo Água Santa no Campeonato Paulista, tirá-lo do Juventude, que é seu atual clube hoje. Faz um bom trabalho no Juventude, inclusive. Enfim, Santos tentou aí nas últimas horas, desde a demissão do técnico Dair Helma, encontrar o melhor treinador possível na visão da diretoria. E a escolha, mais uma vez, acabou tendendo para o bom, na visão da diretoria, claro, e barato. Paulo Turra é um jovem treinador que até janeiro deste ano era auxiliar de Felipão. A gente vai aqui esmiuçar a carreira dele, vamos mostrar a maneira como ele gosta de jogar, os clubes pelos quais ele passou como auxiliar junto com o Felipão, e antes de se tornar auxiliar de Felipão, de integrar a equipe de auxiliares de Felipão, ele teve experiências como treinador, mas em times muito pequenos, em divisões inferiores, e isso tudo a gente vai detalhar aqui com vocês, tá bom? Vamos lá, gente, vamos lá, deixa eu já começar aqui, ó, para a gente ser bem direto. Vamos lá. A carreira do Paulo Turra como treinador, tá certo? Vamos lá. Em 2008 começou basicamente a carreira do Paulo Turra como treinador. Ele começou no Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul. Começou como auxiliar, depois foi promovido no ano seguinte a treinador, depois passou pelo Esportivo, pelo Brusque, pelo Cianorte. Notem que ele não fica muito tempo nos clubes, né? Em 2010 ele passou por Esportivo e Brusque. Em 2011 ele ficou o ano inteiro no Cianorte. 2012 e 2013 ele ficou no Operário, depois foi para o Marcílio Dias, depois foi para o Avaí. No mesmo ano de 2013, ele vai para o Avaí, sai do Marcílio Dias, vai para o Avaí. Depois ele treinou o Caxias em 2014, 2015 e 2016 ele volta para o Cianorte. E aí, a partir de 2017, ele vira treinador auxiliar, né? Faz parte, começa a integrar a comissão técnica de auxiliares do técnico Luiz Felipe Scolari, certo? 2017 na China, né, no Guangzhou Evergrande, na China, depois 18, 19 no Palmeiras, 20, 21 no Cruzeiro, 21 no Grêmio, e aí, finalmente, em 2022, ele vai também como auxiliar para o Atlético Paranaense, e aí, em 2023, o Felipão deixa de ser treinador, vira o gerente de futebol, executivo de futebol, chamem como quiser, e o Paulo Turra passa a ser o treinador com o Felipão no seu comando. Ou seja, ele passa de auxiliar para técnico e o Felipão passa de técnico
para gerente de futebol. E aí fica aquela pergunta, né? Quem tomava as decisões de escalação, de montagem de elenco? Era o Turra? Era o Paulo Turra? Ou era o Felipão? Hein? Quem tomava? Aí a gente vai ficar com essa dúvida, certo? O que aconteceu? O Felipão sai, pede demissão do Atlético Paranaense porque resolve voltar a ser treinador depois de receber um convite do Atlético Mineiro, onde ele está até hoje. E aí, o que acontece? A direção do clube demite o Paulo Turra, e o Paulo Turra fica aí sem clube, mesmo fazendo uma boa campanha, né? Deixa eu voltar aqui. Mesmo fazendo uma boa campanha pelo Atlético Paranaense, a gente vai ter os números do Paulo Turra aqui para a gente poder entender. No Atlético Paranaense, gente, ele teve aqui, ó, conforme eu anotei, ele teve 36 partidas no Atlético Paranaense como treinador, né? Já este ano. Ele virou treinador este ano. Das 36 partidas, ele teve 25 vitórias, 7 derrotas e 4 empates. Um aproveitamento excelente, de 73%. 73,2% para ser mais exato. Ou seja, dos 108 pontos disputados, ele conquistou 79 pontos. Ótimo aproveitamento. Só que a gente tem que considerar o seguinte: boa parte desses jogos foram pelo Campeonato Paranaense, que é uma baba. O Campeonato Paranaense hoje, o Atlético Paranaense, Furacão, que é uma equipe de Série A, uma equipe, né, de meio de tabela para cima, hoje uma equipe que vem disputando a Libertadores, está na Libertadores, né, disputa a atual Libertadores, é uma equipe muito bem estruturada. Então, dentro do campeonato, dentro do estado, no Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense nada de braçada. Então, boa parte desses jogos foi pelo Campeonato Paranaense, tá certo? No Campeonato Brasileiro, a coisa muda um pouquinho de figura, né? No Campeonato Brasileiro, por exemplo, foram 10 jogos. 10 jogos em que o Paulo Turra treinou o time. E aí o aproveitamento dele cai de 73,2% para 53,3%. Foram 10 jogos pelo Atlético Paranaense eu tenho aqui um número de vitórias, com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Essa é a campanha do Paulo Turra no comando do Atlético Paranaense nos 10 jogos em que ele dirigiu a equipe pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Então foram 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Uma campanha que hoje dá a colocação aí, se bem que já teve o Atlético Paranaense hoje é dirigido pelo interino, por um treinador interino, ele já fez uma partida, fez 11 jogos, hoje o Atlético Paranaense ocupa a 11ª colocação com apenas 2 pontos à frente do Santos. Não, 3 pontos. O Atlético Paranaense tem 16 pontos contra 13 do Santos. O Paulo Turra dirigiu a equipe em 10 jogos, já foram 11. Então, esse último jogo, que foi uma derrota, né? O Atlético Paranaense perdeu para o São Paulo na última rodada, já não foi sob o comando de Paulo Turra. Então, o aproveitamento do Paulo Turra no Campeonato Brasileiro, com base nesses 10 jogos que ele dirigiu, é esse de 53,3%, com 5 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Para vocês terem uma ideia, no Campeonato Brasileiro, analisando só o Campeonato Brasileiro, o Odair Hellmann, ele tem um aproveitamento de 39,6%. Em 11 jogos, né, dos 33 pontos disputados, ele conquistou apenas 13, enquanto que o Paulo Turra, dos 30 pontos disputados, né, em 10 jogos, ele conquistou 16. É um aproveitamento um pouco acima, bem acima, né? É uma diferença aí de praticamente 14 pontos percentuais. Agora, a pergunta que fica e que eu faço para vocês é a seguinte: o Paulo Turra, ele será capaz, mesmo tendo aí praticamente 6 meses apenas de experiência como treinador de time de primeira divisão, de campeonatos de elite de primeira divisão? Estou falando primeira divisão de campeonato estadual,
primeira divisão do Campeonato Brasileiro, outras competições de primeira divisão, como Copa do Brasil e Libertadores. Essa experiência nesse tipo de campeonato, nesse tipo de time, ele só tem 6 meses. A experiência do Paulo Turra como treinador é de 6 meses, tendo o seu ex-técnico, que era seu comandante, como seu gerente de futebol. A situação mudou, gente, do final de 2022 para cá. O Felipão era o técnico do Atlético Paranaense e o Paulo Turra era auxiliar dele, compunha a equipe auxiliar do Felipão. Isso só mudou na virada do ano, quando o Felipão decide assumir a condição de gerente de futebol, executivo de futebol, e aí o Paulo Turra, por escolha e indicação do próprio Felipão, passa a ser o técnico. Então é uma relação meio complicada. Imagina, o seu técnico, você é auxiliar de um técnico, e o seu técnico é promovido, né, a um cargo de direção. E você passa a ser o técnico, mas ele continua lá. O seu técnico, né, que até outro dia era o seu técnico e agora é gerente de futebol, continua no clube. Então, será que essa relação entre o Paulo Turra e o Felipão, será que não havia nenhum tipo de interferência, de influência na formação do time, na escolha do esquema tático? Essas são as questões. Eu estou falando tudo isso, vou alimentar vocês de informações para depois a gente discutir aqui, né? Vocês vão deixar nos comentários aí as opiniões de vocês, se foi ou não uma boa para o Santos. Vamos ver como é que o Atlético Paranaense do Paulo Turra jogava. Essa aqui é a última partida do Paulo Turra, né? A última formação do Atlético Paranaense sob o comando do Paulo Turra. O esquema preferido do Paulo Turra é o 4-2-3-1, né? Ele joga aí com uma linha de 4, 2 volantes marcadores, 3 jogadores no meio de campo, né? Um meia e mais 2 atacantes, e na frente um centroavante. Ele jogava com esses jogadores aqui, ó. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Sem óculos, essas letrinhas eu não vou enxergar nada. Olha, ele jogava com o Bento, né? Em uma linha de 4, com o Madison, nessa formação aqui, né? O José Ivaldo, o Thiago Heleno, o Fernando, e aí o Eric e o Hugo Moura como 2 volantes mais marcadores, aí uma linha de 3 na frente dos volantes, né? O Canóbio, o Alex Santana e o Christian. E lá na frente, o menino Vitor Roque. Essa foi a última escalação titular do técnico Paulo Turra no comando do Furacão. Esse jogo aí foi contra o América Mineiro, terminou empatado em 2-2. Essa foi a última partida do Paulo Turra no comando do Furacão. Depois, com a saída do Felipão, ele foi demitido em seguida. Depois o Furacão fez mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, já sob a direção do interino, e perdeu aqui em São Paulo por 2-1. O que pode ser... Como é que o Santos, tomando por base essa formação aí que ele utilizava no Atlético Paranaense, como é que ele pode montar as peças no Santos? Será que vai ser muito diferente do Odair Hellmann, que também é da Escola Gaúcha de Treinadores? O Odair Hellmann jogava muito parecido. Era um 4-3-3 desorganizado que virava um 4-2-3-1, assim como esse time do Paulo Turra, porque ele, em muitos momentos, jogava com o Rodrigo Fernandes e o Dodi como titulares, ou o Alisson, né, em alguns jogos, antes do Alisson se machucar, e o Dodi. Na frente, os 2 atacantes, na linha de frente, os 2 atacantes, Mendonça e Soteldo, e o Lucas Lima entre eles. E na frente, mais isolado, o Marcos Leonardo. Ou seja, eu vejo muita semelhança entre o estilo, a formação tática do Paulo Turra com a formação que era utilizada pelo Odair Hellmann aqui no Santos. Não sei se ele vai utilizar uma outra formação. Claro, ele vai chegar no sábado, né? Ele se apresenta no CT Pelé no sábado,
Então não sabemos se ele vai começar já a promover mudanças. Não sei se o Falcão vai definir a equipe, se vai partir do Falcão como interino para esse jogo contra o Flamengo, se ele vai, se a equipe vai ser baseada nas escolhas do Falcão ou se ele já vai chegar e tomar conta, montar o time dele, enfim, gente. Outra coisa que me preocupa é o seguinte: a comissão técnica do Paulo Turra lá no Furacão, no Atlético Paranaense, era parte da comissão técnica do Felipão, né? O Pracidelli era um dos auxiliares, era o principal auxiliar do Paulo Turra no Furacão. Só que o Pracidelli, pelo que eu tenho de informação, foi com o Felipão para o Atlético Mineiro. Então, o Paulo Turra chega no Santos praticamente com um novo auxiliar que ele vai ter que escolher. Aliás, o Santos nem anunciou se está contratando auxiliares junto com o Paulo Turra, nem auxiliou, nem informou se virão auxiliares para o Paulo Turra, né? Porque é um treinador novato, que virou treinador praticamente agora, né? Se a gente considerar a experiência dele pós-auxiliar do Felipão. Ele ficou vários anos como auxiliar do Felipão. Então ele está praticamente formando uma equipe de trabalho agora. E aí eu pergunto para vocês, outra coisa que eu pergunto para vocês. É o perfil certo, diante da falta de experiência, da falta de rodagem como treinador principal, um treinador que ainda não tem nenhuma comissão técnica fixa, uma equipe formada que o acompanha nos clubes em que ele atua, praticamente o Atlético Paranaense é o primeiro nesse nível, né? Ele teve experiências como treinadores antes de virar auxiliar técnico do Felipão, mas em times pequenos, em campeonatos de divisões inferiores. Agora, como técnico de time de elite, como técnico de campeonato de elite, é uma experiência de apenas 6 meses. Será que ele é a pessoa certa para assumir o Santos numa situação tão delicada como vive o clube hoje? Essa é a preocupação que eu tenho e essa é a pergunta que eu faço para vocês. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários. Isso é muito importante. Finalizando aqui esse vídeo, gente, eu apostaria para essa reta final do Campeonato Brasileiro, reta final de temporada, em que o Santos está aí, sim, infelizmente, seriamente ameaçado pelo rebaixamento. Não só pela posição que ocupa, o Santos ainda está longe do rebaixamento, né? O 13º, ainda tem equipes lá entre ele e a zona de rebaixamento. Mas é pelo momento, gente, é o momento que me preocupa. Time grande, quando vive uma crise desse tamanho e quando se aproxima de zona de rebaixamento, olha, o peso fica enorme. A camisa parece que passa a pesar 10 quilos. Os jogadores entrarão em campo daqui para frente, certamente muito mais pressionados, cada vez mais pressionados se o resultado não vier. Então, essa é a minha preocupação. Será que ele, com pouca experiência, era o técnico ideal para assumir o Santos neste momento? Eu acho que não. Eu acho que o Santos teria que ter contratado um técnico mais experiente, com mais rodagem, mesmo que tivesse que fazer um investimento maior. O primeiro nome da lista do Santos era o Fábio Carille. Eu acho que o Santos acertaria em cheio se trouxesse o Fábio Carille, mas não foi possível. O Fábio Carille não pôde vir agora, tem contratos, tem multa milionária, enfim, não foi possível. Mas era o primeiro nome do Fábio Carille. E aí o Santos sai do Fábio Carille para um treinador novato, sem experiência. Acho que passa a ser uma aposta de alto risco. Deixa aí a opinião de vocês nos comentários, tá bom, gente? Vocês estão no canal do Wagner Frederico, fique ligado, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ative o sininho das notificações e, é claro, se não estiver inscrito ainda, inscreva-se no canal, tá bom, gente? Hoje à noite tem live, espero vocês mais tarde, nesta sexta-feira, 22 horas, para a gente falar sobre isso e muito mais assuntos que virão até a noite, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais, te vejo por aqui, valeu!